Saúde a todos com a paz do Senhor, queridos irmãos. Eu estou aqui mais uma vez para deixar para vocês um comentário sobre a revista, sobre a lição. Quero aqui dizer para você que nós estamos sempre colocando alguns vídeos no nosso canal e agora, como prometi para vocês, estarei comentando, fazendo um pequeno comentário sobre todas as lições do terceiro trimestre. Eu sei que nós temos uma aula muito boa ali na sede, uma live, com certeza você acompanha. Mas também estamos aqui fazendo alguns comentários. Por quê? Eu sei que existem algumas pessoas que gostariam de estar participando para fazer perguntas, fazer um adendo, colocar o seu comentário, mas ainda estamos transmitido através de live e a EBD presencial não ainda tem como voltar, embora tenha algumas pessoas que estão lá também assistindo no local a live, mas vou deixar aqui um comentário, um pequeno comentário para você. Gostaria de dar um estudo aqui, falar bastante, porque é um assunto bastante vasto e precisa mais de tempo para poder trazer a completude do assunto. Mas, como falei, eu quero trazer de uma forma bem prática e rápida para você poder entender e você não perder os comentários. Você que comprou a revista, leia em casa, tire as suas dúvidas e fique por dentro, que é muito bom você estar sempre lendo a palavra de Deus, meditando na mesma. Tá? Então, quem sabe, se você quiser um estudo mais profundo, você que é pastor, dirigente, e quiser que eu vá lá dar um estudo sobre o assunto, se você gostar da minha visão aqui, da visão que eu trago para vocês, claro que não é minha visão, mas é tudo baseado na Bíblia. Tudo que eu estou falando para você aqui não é de mim, é extraído, baseado na Bíblia. A Bíblia é a maior base para comentar o assunto. Claro que a gente traz alguns exemplos para ficar mais prático, tá? Então nós estaremos falando hoje sobre a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Quero ler aqui o texto áureo da lição, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o altar. Na lição passada, nós falamos um pouco sobre o despertamento, né? Falamos aqui sobre o despertamento e explicamos que só desperta, né, aquele que está dormindo. É tanto que nós tomamos por base aqui Romanos 11. Em Romanos, desperta tu que dormes, né, que está a ter na lição passada. Vou ler aqui para não dizer que eu estou. Lição passada que fala sobre isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13 e 11. Então está falando de sono, alguém que está dormindo. E é interessante que se alguém dorme, as coisas exteriores, elas não dormem, né? E a Bíblia diz que o inimigo, ele não dorme. Deus não dorme, mas o inimigo também, ele não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está armando ciladas para você. Então você está em tua casa, com as portas fechadas, dormindo, mas o mundo lá fora, ele continua em movimento. E todos nós sabemos que o mundo, ele caminha de forma organizada para
formas desorganizadas. Isso é a segunda lei da termodinâmica, que explica sobre isso. Mas eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui, eu quero trazer uma coisa bem prática. Então, enquanto você dorme, o seu corpo está dormindo, né? As coisas ao redor estão em movimento. E nós sabemos que depois do pecado as coisas só vão se corrompendo. Tudo corrompe, tudo passa. E aí nós falamos sobre Israel em Babilônia. Eles estavam em Babilônia, lá em cativo, mas aos redores deles as coisas estavam movimentando. E eles estavam lá estagnados, parados, mobilizados, guardados por Deus. Mas ao redor as coisas estavam se corrompendo, ou seja, o altar deles não estava ativo, não estava em funcionamento. Então, quando você dorme, você está dormindo inerte ali, e o altar não está em funcionalidade, em funcionamento. Então, quando esse altar não está ativo, funcionando, ele vai desmoronando, corroendo, entrando em ruína, e ele vai abaixo. Então, quando o povo estava lá, o altar estava deslargado, abandonado. Então, esse altar foi desgastando, ele foi se corrompendo, e o povo estava dormindo na Babilônia. Foi preciso que Daniel orasse, alguns homens de Deus orassem para que o despertamento viesse. Quando eles acordaram, que olharam para o altar estava em pedaços, em ruínas. Quando o profeta conversa com alguns de Jerusalém e perguntou como que andava a cidade, ele disse: a cidade foi queimada a fogo, está tudo destruído, tudo acabado. E estava em ruína o altar. Então, quando a gente desperta, o altar está em ruína, porque você dorme. O vigia do corpo está dormindo, os olhos. Quando você fecha os olhos, a percepção se vai, você dorme, entra no profundo sono e as coisas ao seu redor vai tomando seu curso normal, que é corromper. E todos nós sabemos que o altar, as leis do altar, como que seria o altar, nós sabemos que o altar, ele, todas as manhãs, ele precisava de cuidado, colocar fogo nas lamparinas, tinha todo aquele cuidado, que aí dá um grande estudo, mas existia manutenção. Os sacerdotes que trabalhavam no templo, eles mantinham o altar em funcionamento. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora imagine você dormindo. Quando você dorme, fica estagnado, inerte, o seu altar vai se apagar. As lâmpadas se apagarão porque o azeite não é mais colocado nas lamparinas e a lamparina se apaga. O altar vai entrando em ruínas. Então, o ser humano, se não tiver cuidado, não se policiar, o seu altar vai se apagar. As lamparinas vão se apagar e ele vai entrar em ruínas. Então é hora de despertar do sono. Como que está o seu altar? Você está colocando fogo todas as manhãs, colocando azeite, a lamparina está acesa ainda. Lembra-se das 10 virgens em Mateus 25? A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas elas dormiram. É normal o ser humano dormir. Mas as virgens prudentes, elas, espera aí, a gente vai dormir mas pelo menos nós vamos ter azeite de reserva aqui, porque quando a gente acordar, pelo menos azeite já tem. Mas as loucas, o azeite acabou, elas não tinham de reserva. E aí quando acordaram no escuro, não tinha como acender. Então é preciso a gente ter azeite de reserva. Se der um cochilo, pelo menos segura um azeite aí, porque o cochilo vem, o cansaço vem, mas quando se dorme, perde-se a percepção do que está ao seu redor.
E existem muita gente dormindo. O que é que faz dormir? Cansaço, lutas, tribulações, problemas. E isso é o que nós bem temos nesse mundo. Então os judeus, eles estavam na Babilônia, o altar estava em ruína, porque eles estavam lá imobilizados, mas quando eles retornam, que Ciro os livra, eles voltam e aí o altar estava em ruínas, e era preciso, eles precisavam do altar. Por quê? O homem precisa do altar. Por que veio essa necessidade do homem precisar do altar? O que é o altar? O que significa o altar? Você já parou para pensar? Por que precisa do altar? Por que entre Deus e o homem tem que ter o altar? Você lembra que Deus falou, eu quero habitar no meio do povo. Só que Moisés, você vai fazer um tabernáculo e vai ali ter o altar do holocausto. Vai ter que ter, não tem outro jeito, tem que ter o altar. Então nós sabemos que o homem, antes de pecar, ele não precisava de altar, não precisava de sacrifício. Depois que o homem peca, é preciso o altar. O altar é uma necessidade, tem que ter o altar. Por quê? Porque Deus disse para o homem, quando coloca no jardim, olha, de todos os frutos aqui das árvores você pode comer livremente, mas dessa que está no meio você não vai comer. Por quê? Porque o dia que você comer, certamente morrerá. Isso é certeza, você vai morrer. O pecado mata o homem, vai lhe matar. E aí, o homem come e a morte vem. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, a paga do pecado é a morte. Pecou, morreu. Não tem uma outra saída. É o salário, é a paga. Então, esse homem, depois que ele peca, para se encontrar com Deus, ele precisava do altar. Não tinha uma outra forma desse homem ter uma conexão com Deus, ter comunhão com Deus. Precisa do altar. Por quê? Porque o homem, ele, quando aparece diante de Deus, alguém precisa morrer. Isso é justo. Você tem que estar morto, porque você pecou. E o altar, ele fala de sacrifício. Alguém que morre no lugar do outro. Então, para que o homem tivesse vida, alguém precisava doar a vida para ele comparecer diante de Deus, que Deus é vivo. Então, por isso que depois do pecado, o homem precisa do altar. Por quê? Ele precisa estar vivo para conversar com Deus. E quem vai dar vida para ele? Alguém, o sacrifício que vai ser oferecido no altar, passando a vida para o homem. Todos nós sabemos que, quer dizer todos nós não, mas é os estudos, né? Quando você estuda, quando os judeus compareciam diante do templo, eles precisavam levar um sacrifício, alguém para morrer no lugar deles. Então a pessoa colocava a mão na cabeça do animal e aí eles degolavam o animal. Então esse pecado passava para o animal, o pecado do homem passava para o animal, e a vida do animal passava para o homem ter contato com Deus, para Deus receber. Então o homem, ele precisa do altar, precisa de sacrifício para encontrar com Deus, falar com Deus. Deus, ele disse para o povo, ninguém apareça vazio diante de mim, porque você morreu por causa do pecado. E você tem que comparecer diante de mim vivo. Então o altar é uma necessidade. O homem precisa. Ninguém consegue chegar diante de Deus sem o altar, sem um sacrifício. Depois do pecado, o homem tem que ter o sacrifício para ele falar com Deus. Então nós vemos que esse altar aqui, os homens despertaram, mas espera aí, como que eu vou falar com Deus? Eu preciso levantar o altar, erigir o altar, porque o altar é que vai fazer ligação
do homem com Deus. Por isso que eles se preocuparam logo no altar. Então a peça principal do templo é o altar, para que o homem possa se conectar com Deus. Não existe uma outra saída para nós nos conectarmos com Deus. Sem sacrifício, não tem. É preciso, Jesus disse, ó, você quer me seguir? Toma a tua cruz. Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício, porque o homem carnal, ele, para encontrar com Deus, ele precisa sacrificar. Ele precisa renunciar. Então eles precisavam do altar para ter uma conexão com o seu Deus de novo. E o altar estava em ruínas. Então nós vamos agora erigir o altar, organizar o altar, porque quando se dorme o altar, ele é desorganizado, as lamparinas se apagam e é preciso a gente levantar o altar. Então nessa lição aqui, diz aqui a introdução, nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de os homens passarem a sentir-se de se chegarem perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Aqui fala do despertamento que conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam-se necessidade de acesso a Deus, que o altar lhe proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornarem do cativeiro precisava de ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa do povo da terra. Por isso mesmo, o povo precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo, Deus dizendo para eles, perante o Senhor, onde os encontrareis para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam essas bênçãos através do altar. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos, no tempo do profeta Elias, nos dias de Acabe, vê no texto 1 Reis 18, 16 ao 40, no confronto com o profeta de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar, que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou. Então nós estamos vendo aqui a ordem do fogo. O fogo, ele vem de onde? De cima. O fogo desceu e o povo exclamou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. Então é preciso o altar. Não adianta você chegar no templo sem passar pelo altar do sacrifício. Tem que ter o altar. Para ter acesso a Deus, o homem pecador precisa do altar. Então nós vemos que o altar do sacrifício, quando o homem comparece diante de Deus, ele precisa trazer o sacrifício ao Senhor. Não se pode comparecer vazios diante de Deus. Mas eu quero falar para você sobre as leis do altar. Tinha as leis do altar. E nós vamos ver aqui como que funciona as leis. Claro que é um estudo muito vasto, mas nós queremos prático aqui, de uma forma prática, passar para você. Na Bíblia nós temos aqui, no ponto, primeiro tópico ainda, fala sobre, no C, tem A, B e C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto do Senhor. A alegria foi grande que os judeus não podiam de novo, pois
a alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomendação. Então nós vamos ver sempre que Deus, ele traz recomendações. No tempo antigo, no primeiro tópico aqui, no segundo tópico aqui, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo Antigo Testamento, do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No templo do Novo Testamento, o sacrifício a Jesus Cristo, no Gólgota, é o grande acontecimento do qual o altar apontava profeticamente. Então nós vemos que no tempo antigo, o altar era o ponto central para que o povo se encontrasse com Deus. E nós vemos que o altar, ele tinha algumas recomendações. Basicamente, sabemos que o altar ele era feito de pedras. O povo não fazia o altar sem nenhuma base. Teria que ter uma base, e essa base era pedra. Ele tinha que ficar um pouco alto do chão, e a base era pedra. E essa pedra, ela tinha que ser pedras brutas. Deus disse, olha, o altar tem que ser feito de pedras brutas, não pedras trabalhadas. E quando nós falamos sobre pedra, rocha, nós falamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que hoje no Novo Testamento, quando nós vamos para o altar, nós levamos a Bíblia Sagrada para ser lida, para ser ensinada. Mas nós vemos que hoje os homens estão muito cultos, sábios, e nós vemos muitas vezes falas, filosofias, ciências que não entendemos direito. Os homens estão querendo mudar o Evangelho, trazer um Evangelho mais maleável, mais parcial, um Evangelho com mais facilidades. E vemos que algumas pessoas até evitam de pregar em alguns textos, porque é muito duro, é muito rígido. E alguns tentam dar uma maleada na palavra, para que os irmãos não venham ficar com raiva, para não perder os membros, os crentes. Mas as pedras do altar teriam que ser pedras brutas. E a palavra de Deus, em cima do altar, ela tem que ser do jeito que está escrito. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos facilitar o Evangelho, pregar só sobre riquezas e promessas, pregar só sobre coisas boas. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, Deus abre, mas Deus também fecha. Deus abençoa, mas Deus também castiga. Deus é amor, mas também é justiça. Então, o texto, se ele estiver falando sobre justiça, nós vamos falar sobre justiça. Então as pessoas estão até evitando alguns textos da Bíblia, porque querem trazer só bênçãos, só facilidades. Por isso que Deus falou, olha, as pedras que vocês forem usar no altar tem que ser pedras brutas. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, do 21 ao 23, você vai ver lá sobre as condições do altar, porque no altar não poderia aparecer o homem, mas o altar, ele é santo, tem que ser santificado. E é tanto que Deus, ele diz, olha, vocês não façam degraus no altar, para que, senão vocês vão ter que subir, e eu não quero ver a sua nudez. Então, o altar é sagrado, não pode se haver invenções, não pode haver enfeites no altar. Por isso que Deus disse, precisa ser pedras brutas. Então era uma das leis do altar. E é interessante que nós falamos aqui, uma das bases é o altar que Elias
erigiu, quando ele chamou os profetas de Baal e Acera. Quando ele chegou lá, o altar, ele estava desorganizado. Então Elias, ele foi organizando o altar, colocou cada pedra no seu lugar. Ele colocou as pedras, organizou as pedras. E Elias, ele fez um rego em volta do altar, um rego profundo. E ele diz, olha, vocês joguem água, enche o rego de água. As pessoas ficaram assustadas porque Elias tinha dito que o altar ele ia ser consumido com o fogo. Então, quando ele se joga o altar, mas como que o fogo vai pegar esse monte de água? Mais uma vez, nós falamos que água na Bíblia também simboliza a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela, quando está pronto o altar, ele tem que ser rodeado da palavra de Deus, das bases bíblicas. Existem muitos crentes que não gostam. Ele quer que você fale outras coisas. Se você começar a querer ensinar, eles... Não, você está pregando teologia, não gosta muito. Mas, quando nós subimos ao altar, não devemos se preocupar em querer falar coisas bonitas para a população, para os crentes, amaciar o ego deles, das pessoas. Não, você tem que falar a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Você tem que rodear o altar da palavra de Deus. Por mais que as pessoas não acreditam mais na Bíblia, porque tem pessoas que não acreditam mais no que diz a Bíblia, mas você tem que falar. Porque se assim nós fizermos, o fogo virá. Não importa, a lenha vai ser queimada. Mas se nós usarmos as bases, as pedras, e rodearmos o altar de Deus, da sua palavra. E outra coisa interessante que nós vemos no altar de Elias, que ele diz, olha, é o seguinte, vocês vão fazer o altar de vocês, eu vou fazer o meu. Só que ninguém vai colocar fogo, não meta fogo no altar. Está escrito em 1 Reis 18, você vai lendo, você vai ver que Elias falou, não metais fogo, vamos fazer o altar, mas não vamos colocar fogo. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus. Então o fogo do altar, ele não vem de baixo. O fogo do altar, ele vem de cima, vem de Deus. Se nós fizermos o altar com as bases antigas, com as bases certas, na dependência de Deus, rodearmos o altar com a água, encher o rego com água, que é a palavra de Deus. A lenha pode até se queimar, mas Deus, se molhar, mas Deus, ele vai mandar o fogo. Quem manda o fogo é Deus. Como nós falamos na lição passada, o despertamento vem de cima, vem de Deus. E o fogo do altar vem também de Deus. O fogo para consumir o sacrifício que está em cima do altar vem de Deus. Mas nós estamos vivendo dias os quais o homem está querendo colocar fogo como Nadab e Abiú no altar. O pregador já sobe lá no altar querendo colocar fogo. Tem que dar glória. Era para vocês terem dado glória. Por que não deu? Vocês estão aí, vocês vieram. Eu vou falar de novo, tá? Para você dar glória. Existe até umas pessoas aí que pregam dizendo que você não tem que sentir para dar glória. Você tem que dar glória para sentir. Então é invertido. Mas nós sabemos que o fogo que consome o sacrifício, o fogo que vem para o altar, vem de Deus.
da palavra de Deus, não é da palavra do homem, não é da sabedoria do homem, não é da experiência, das filosofias, das ideologias do homem. Porque hoje as pessoas querem ser pregadores, aí começam a estudar filosofia, começam a estudar direito, começam a estudar ideologia, psicologia, formas de hipnose, para hipnotizar o povo, porque eles já chegam colocando fogo, o fogo da ciência, do homem, da sabedoria humana, e o fogo de Deus não vem. Por quê? Porque o fogo de Deus, ele consome o sacrifício. Como eu postei uma imagem aí, o fogo de Deus, ele consome o sacrifício, mas o altar continua de pé. Mas o fogo do homem, a sabedoria do homem, a filosofia do homem, o fogo estranho que o homem está querendo levar para o altar, ele consome o sacrifício, mas destrói os altares. Quantos altares destruídos aí por causa da sabedoria do homem? As pessoas começam a confiar no homem. O homem começa a pregar bênção onde Deus não falou, falando que Deus não mandou falar, em cima do altar. E os altares são destruídos. Mas o fogo do altar, ele vem de Deus, vem de cima. Pregue a palavra de Deus, o evangelho quadrado, o evangelho genuíno. Não pregue um outro evangelho. Pregue porque o fogo descerá. Se nós pregarmos a palavra de Deus como ela é. Então as bases do altar são as bases antigas. Não podemos trazer inovações. Aqui Paulo fala, primeiramente, aqui no segundo tópico, aqui Paulo diz, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu, porque ainda não me propus saber entre vós, senão a Jesus, a este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Todas as coisas subsistem sobre ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência para vós. Para vós, os que credes, é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então é o evangelho que uma vez foi pregada. Não podemos trazer outro evangelho, evangelho de facilidade, tantos hábitos que os pregadores estão fazendo em cima do altar. Porque quem santifica o altar é a pessoa. Se a pessoa não for santificada, ela vai profanar o altar. Então o altar, ele é santo sim, se você obedecer às normas e às leis do altar. Mas o ofertante, aquele que vai usar o altar, se ele não obedecer às normas, ele profana o altar. O altar de Jerusalém foi profanado. Por quê? Porque eles foram apresentar uma porca em cima do altar. Antíoco Epifânio, depois que eles destruíram, venceram Jerusalém, eles foram apresentar uma porca em cima do altar e profanaram o altar. Então, se você for com fogo estranho, você vai profanar o altar. Se você não usar as bases antigas, a palavra de Deus, o altar será profanado e o fogo não vai descer do céu. Pode ter fogo estranho, emocionalismo, muita coisa, mas o altar precisa de fogo de cima, não de fogo estranhos. Então nós precisamos, você que prega a palavra de Deus, tem que ter cuidado para você não profanar o altar. Nós vemos, infelizmente, hoje, muitas pessoas profanando o altar com sua ciência, sabedoria humana. Leia a Bíblia, mas prega o seu entendimento, a sua sabedoria. Então, meus queridos, aqui o povo foi despertado e logo eles entenderam que precisavam ter contato com Deus. E aí o que eles fazem? Eles renovam o altar, reformam o altar, usando as leis de Deus, as ordens antigas. E quando isso acontece, há um despertamento. Deus manda fogo do céu, consome o sacrifício e atende o seu povo. Então como que está o seu altar?
Você já renovou o altar? Você está obedecendo às leis de Deus para você erigir o altar na sua casa, na sua igreja? Então faça isso, porque se você acordou o altar, está desmontado, renove o altar, coloque pedras no lugar e use a palavra de Deus, porque Deus com certeza, assim como fez com Elias, a Bíblia diz que Elias clamou a Deus e Deus mandou fogo do céu que lambeu a água que estava no rego ao redor do altar, consumiu o sacrifício e houve-se ali grande alegria. O povo clamava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Baal não é Deus coisa nenhuma, Azerá também não é Deus, só o Senhor, o Deus de Israel é Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Então que Jesus em Cristo te abençoe. Se o seu altar está quebrado, levante ele. Use as leis do altar, como Deus manda. E aí nós sabemos que Jesus, quando ele veio, ele subiu no altar do sacrifício e ali ele morreu no meu e no teu lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E agora ele fez essa ligação e nós podemos comparecer diante de Deus. Todos em Jesus Cristo podem comparecer. Temos ousadia de oferecermos as nossas ofertas ao Senhor. E a oferta maior que Deus quer que esteja no altar dele é a minha e a sua vida. Próxima lição, nos encontraremos novamente com um comentário. Se inscreva, dá um like, um joinha, compartilhe e me acompanhe aí. Você que é pastor de igreja, você que é líder de departamento, se você quiser que nós vamos aí dar um estudo, entre em contato, me dê o tema e nós podemos fazer uma palestra, uma conferência, pregar a palavra de Deus. Será um prazer muito grande. Que Jesus em Cristo te abençoe.